Sr. Presidente, antes de mais, dar os parabéns à Sra. Tânia Cardoso Simões por esta indigitação. Naturalmente passa agora num processo final que é o desta audição no Parlamento e posteriormente indigitação pelo Sr. Ministro da Economia, ao Conselho de Ministros, peço desculpa. Na sua intervenção inicial, quase que abordou de forma genérica todas as questões que lhe queria colocar, mas demonstra na realidade que, sendo uma pessoa com experiência na área da concorrência, tem uma abertura para aquilo que é o funcionamento do mercado e um conhecimento do funcionamento dos mercados que devemos levar, portanto, e nessa circunstância é de forma confortável que nós, Grupo Parlamentar do PSD, nos sentimos quando verificamos, portanto, a decisão da CRESAP relativamente ao seu currículo. Do ponto de vista curricular, tem um currículo que se enquadra perfeitamente naquilo que é a função que vai desempenhar, ou que virá, previsivelmente, a desempenhar. Do ponto de vista profissional, pelo percurso que fez ao nível das políticas, na unidade de avaliação de políticas públicas, que apesar de ter sido criada há pouco tempo, tive a oportunidade de prazer de, sobre ela, portanto, assistir à audição aqui no Parlamento e pareceu-me muito interessante do ponto de vista da abrangência relativamente aos vários mercados e a todos os setores da economia e nessa circunstância, portanto, mais uma vez reitero essa situação de nada estar a ser imputável àquilo que é o seu currículo, ao seu percurso profissional, à semelhança do que aconteceu com o Sr. Presidente e com o outro vogal da ANAC, em que esta Comissão, de forma unânime, reconheceu que havia dúvidas, mas ainda assim, portanto, se mantiveram no lugar, naturalmente, porque se haveria dúvidas relativamente a algumas questões que se prendiam com ligações passadas em termos profissionais, do ponto de vista profissional, pareciam-me ser pessoas com capacidade suficiente para exercerem os lugares para o qual foram indigitados. Relativamente a esta questão à sua audição, e abordou a importância desta audição. E eu acho que mais do que a importância desta audição, prende-se também com o facto de nós, deputados, podermos conhecer os restantes vogais das autoridades de regulação. Na medida em que, a partir deste momento, toda a relação praticamente do Parlamento é feita com o Presidente da Autoridade. Mas é também bom sabermos o pensamento daqueles que são as pessoas que os acompanham. E nessa perspectiva, portanto, gostaria de ouvir algumas impressões da sua parte sobre o funcionamento da própria ANAC, no que toca a matérias que se prendem com, talvez de maior importância, a questão da segurança, em termos gerais, não é só a segurança dos passageiros, é a segurança face àquilo que é, na atualidade, os perigos que advêm do terrorismo. Portanto, desse ponto de vista, gostaria também de conhecer o seu pensamento. Era importante que nos desse uma abordagem também, como vê a situação das companhias de bandeira face às companhias low cost. Hoje em dia, o acréscimo de transporte aéreo pelas companhias low cost, portanto, introduzem, do ponto de vista concorrencial, temas que devem ser abordados com alguma cuidado. Relativamente à manutenção e à manutenção dos interesses e da garantia do Estado, enquanto a ANAC, enquanto regulador e também servidor desses interesses, como é que pensa abordar essas questões? Quais são os desafios que considera que se colocam ao regulador nestes tempos, em termos de regulação do setor? Do ponto de vista da sua experiência, eu sei que não tem, no entanto, é sempre importante a abordagem com reguladores congêneres. Portanto, não sei se já tem, se teve alguma oportunidade de alguma vez ter tido experiência neste campo.
como vê a autorregulação que existe hoje em dia, e no caso da ANA, que hoje em dia não se trata de uma empresa pública, é uma empresa privada, mas de qualquer forma existe quase que uma autorregulação por parte da ANA. Eu recordo que o aumento das taxas aeroportuárias quase que permanente, já estão anunciadas para o final deste ano um novo aumento. É verdade que com argumentos de que vai haver novos investimentos, mas o que é um facto é que existe permanentemente um aumento de custos para os cidadãos na perspectiva de taxas aeroportuárias e deixava-lhe finalmente duas questões que me parecem sensíveis e que, apesar de envolver os restantes colegas do Conselho de Administração, eu penso que não posso deixar de as colocar. Tendo em consideração, e este foi o aspecto que mais eu tive a oportunidade de apreciar as audições anteriores, não fazendo parte desta Comissão na Economia à altura, os aspectos que mais sensíveis das audições foi exatamente o facto de os seus outros colegas terem no seu passado profissional ligações com empresas do setor. Eu quero acreditar que não se encontram capturados, que têm independência face, no âmbito das suas ações, têm independência face às empresas onde estiveram ligados, mas há sempre pequenas questões que se podem colocar. Qual é que pensa ser a sua estratégia, uma vez que o Conselho de Administração é constituído por 3 elementos e a sua doutora é a única, que não esteve ligada anteriormente ao setor, como pensa defender-se, no fundo, destas questões de que às vezes colocam de captura face a decisões que possam ser tomadas? Uma outra situação que eu gostaria que abordasse é exatamente a questão das taxas da Câmara de Lisboa, que, ao que sabemos, portanto, no primeiro ano a ANA assumiu o pagamento à Câmara de Lisboa dessas mesmas taxas. Isto, como envolve taxas, isto envolve também medidas no setor da concorrência, experimentada que é nessa área, provavelmente terá opinião acerca disto. E até porque as taxas irão ser, no final do ano, aumentadas, como vê esta questão? Acha que são legítimas, tratando-se a questão do transporte aéreo de uma infraestrutura nacional, uma Câmara como a de Lisboa estar a cobrar taxas pelo número de turistas que aterram em Lisboa, que podem não ficar só em Lisboa. E penso que, em termos de questões a colocar, há só mais uma pequena questão, que não é uma pequena questão, é talvez a questão mais importante no futuro, que é a decisão sobre a privatização da TAP. A decisão sobre a privatização, pelos vistos, está pendente da entrada da Sra. Doutora como vogal da Administração, na medida que, ao que se sabe, portanto, embora eu acho que o Conselho de Administração tenha quórum, tem 2 elementos, mas, pelos vistos, provavelmente, de acordo com os estatutos da ANAC, provavelmente não terá. Portanto, está dependente da sua entrada. Como vê esta privatização? Como vê a retoma do Estado pelos 50% do capital da empresa, mas que, simultaneamente, a empresa vai ficar a ser gerida de forma privada por o grupo de empresas que conhecemos, que, para além do mais, também tem os problemas que foram candentes nos últimos tempos, que é o da participação de capital estrangeiro ou fora da Europa na empresa e que tem levantado problemas ao nível da União Europeia relativamente às posições de capital no próprio consórcio. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela paciência.